E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, bora mergulhar direto no assunto de hoje. Sejam muito bem-vindos à nossa explicação. Hoje a gente vai bater um papo super gostoso e cheio de energia sobre umas palavras que são literalmente mágicas. Sabe aquelas palavras que dão vida e movimento para tudo que a gente fala e escreve? Pois é, são os verbos. Então, bora lá se preparar para dominar esse assunto de um jeito que a gente nunca mais vai esquecer. Para começar, faz o seguinte: imagina um mundo totalmente congelado. Sério, pensa num lugar onde ninguém corre, o sol não brilha, ninguém sente absolutamente nada, nem a chuva cai. Ia ser um tédio total, super parado, né? Pois então, os verbos são exatamente o motor que dá a partida nesse mundo congelado. São eles que fazem as coisas acontecerem e o mundo girar de verdade. E para nossa jornada de hoje, a gente vai encarar 6 níveis bem bacanas. Vamos passar por o mundo em movimento, depois descobrir as diferenças entre ação, estado e fenômeno, aprender sobre o nome do verbo, ver a magia da conjugação, entrar no duelo épico de passado contra o futuro e fechar tudo com o desafio final. Preparados? Beleza, nível 1, o mundo em movimento, dando vida às frases. Pensa bem, gente, sem os verbos a gente simplesmente não conseguiria contar uma fofoca, explicar uma brincadeira nova para os amigos ou até mesmo dizer que está feliz da vida. Eles são de verdade o coração de toda a nossa comunicação. O pulo do gato aqui é entender que os verbos são como o motor de um carrozão potente. Se a nossa frase fosse um veículo, o verbo seria justamente essa peça principal que faz o carro andar para frente. Então, se uma palavra descreve algo que está acontecendo, parabéns, a gente acabou de ligar o nosso motor verbal. Passando para o nível 2, ação, estado e fenômeno. Os 3 superpoderes dos verbos. É que esses motores não são todos iguaizinhos, sabe? Eles assumem identidades diferentes no mundo real. E a gente vai ver exatamente como eles usam esses superpoderes nas nossas frases agora mesmo. Olha só a energia dessa criançada pulando. Isso ilustra muito bem o nosso primeiro superpoder, os verbos de ação. Eles mostram movimentos físicos que a gente consegue ver ou até coisas que acontecem só na nossa cabeça, como pensar. A dica de ouro é sempre perguntar para a frase o que o sujeito está fazendo. A resposta vai ser o nosso verbo de ação, tipo pular, correr, chutar, sabe? Mas olha que interessante, nem todo verbo indica movimento, viu? O segundo superpoder é o dos verbos de estado. Eles não correm e não pulam. Na verdade, eles funcionam como pontes invisíveis. Palavras como ser, estar, parecer ou ficar. Elas só conectam alguém a uma característica ou a um sentimento. É a ponte exata entre a pessoa e o fato dela estar super contente hoje, por exemplo. E o terceiro superpoder, bom, esse é pura força da natureza. Saca só essa tempestade de raios. Os verbos de fenômeno descrevem eventos que acontecem totalmente por conta própria. Chover, nevar, trovejar. E tem um detalhe muito curioso. Como não tem ninguém ali no céu fazendo a chuva chover, eles são quase sempre usados na terceira pessoa do singular. Afinal, ninguém chega e diz, nossa, eu chovi muito hoje, né? Não faz o menor sentido. Maravilha, superpoderes dominados. Vamos para o nível 3. O nome do verbo, o famoso infinitivo. Chegou a hora de descobrir o nome de batismo de todo verbo antes dele ir para o batente numa frase. É o seguinte, assim como todo mundo tem o seu próprio nome, os verbos também têm o deles. Esse nome originalzão é o infinitivo. É aquela forma pura do verbo, antes de ele mudar de roupa para combinar com o tempo ou com a pessoa. Aqui no português, o infinitivo sempre termina com a letra R. Se vocês forem buscar no dicionário, é desse jeito que vão achar. E por causa dessa letra final, os verbos se dividem em 3 grandes famílias que a gente chama de conjugações. A primeira termina em ER, tipo cantar. A segunda termina em ER, tipo comer. E a terceira termina em IR, como sorrir. Ah, e olha que doideira que os nossos materiais mostram. O verbo por e os derivados dele entram na segunda família, a do ER. É uma daquelas exceçõezinhas divertidas da nossa língua para a gente guardar na manga. Nomes apresentados. Então bora pro nível 4. A magia da conjugação. Trocando de roupa para combinar com a frase. É aqui que o bicho pega e os verbos realmente ganham vida. Gente, eu adoro essa analogia. Pensa no verbo como um camaleão. A conjugação é a habilidade que ele tem de trocar de roupa para se encaixar perfeitamente na frase. Ele muda de cor para contar para a gente quem está fazendo a ação e quando isso aconteceu. Foi no passado? É agora no presente? Ou vai ser lá no futuro? O camaleão verbal se adapta a tudo isso num piscar de olhos. Para fazer essa mágica toda acontecer, é só seguir uma receitinha de bolo super simples.
Primeiro, a gente pega o verbo no infinitivo. Vamos usar estudar. Aí a gente corta o final e sobra só o radical, que é estude. O radical é a base, ele fica quietinho ali. Depois, a gente gruda uma terminação nova. Para o presente, a gente cola um O e fica estudo. Para o passado, um ei, vira estudei. E para o futuro, arei, estudarei. Super prático e lógico, né? Só que, bom, a gente sabe como é. Em toda turma sempre tem os diferentões. Aqui eles são os verbos irregulares. Eles amam mudar de disfarce e não estão nem aí para aquelas regrinhas comportadas que a gente acabou de ver. Eles mudam a terminação e muitas vezes o radical inteiro vai junto. Pega o verbo ir, por exemplo. Dependendo do tempo, ele vira vou ou fui. Zero padrão. Eles dão um trabalhinho extra, mas a gente usa o tempo todo, então acaba virando natural no ouvido. Entrando na nossa reta final, chegamos ao nível 5, passado contra o futuro. Vamos resolver a grande confusão. Essa é clássica. Todo mundo já deu uma escorregada nela na hora de escrever um texto. Olha só a regra de ouro que vai salvar as redações de vocês. Quando a ação já rolou, lá no passado, na terceira pessoa do plural, a gente usa AM, com um M no finalzinho. É um som curto, bem suave. Eles jogaram. Agora, se a coisa ainda vai acontecer, lá na frente, no futuro, a gente usa o aão com tio. O som fica forte, longo e nasal. Eles jogarão. Galera, é crucial guardar essa diferença de som. Jogaram contra jogarão. Confundir isso muda o sentido da frase todinha. E aí, turma? Chegamos ao nosso nível 6, o desafio final. Vamos testar o nosso conhecimento. Chegou a hora de ver quem pegou os truques dessa mágica toda, num joguinho rápido de verdadeiro ou falso. Primeira pergunta na tela. Verdadeiro ou falso? O verbo sorrir pertence à segunda conjugação porque termina em ir. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Já sabem? Falso. Falsíssimo. Acertou quem lembrou das 3 famílias direitinho. Terminados em AR são a primeira, ER são a segunda, e os terminados em IR, como sorrir e dormir, fazem parte da maravilhosa terceira conjugação. Bora para a próxima e última perguntinha. De olho na frase. Eles viajarão amanhã. Foca bem nessa terminação aí. O verbo está no futuro, verdadeiro ou falso? Verdadeiríssimo, gente. Essa terminação ão, com som nasal e forte, é a grande pista. Ela entrega na hora que a ação está nos planos, lá para o futuro. Mandaram super bem, tenho certeza que vocês mataram a charada. O que a gente fez aqui hoje foi construir o mapa certinho para dominar os motores do português. Só para dar aquela amarrada, lembrem que os verbos dão vida através de ação, estado e fenômenos da natureza. O nome original deles é o infinitivo, sempre com R no final. Eles são nossos camaleões, trocam de roupa para combinar com o tempo e com a pessoa. E claro, a regra máxima, passado termina com AM, bem suave, e futuro com ão, bem fortão. E para fechar a nossa explicação de hoje com chave de ouro, eu deixo um desafio bem criativo para vocês. A nossa língua é super viva, a gente brinca com ela o tempo todo. Se a gente pudesse inventar um verbo novinho para uma coisa que ama muito fazer, qual seria? Imagina o verbo videogamar. Como a gente conjugaria isso hoje no presente? Eu videogamo muito no final de semana? Pensem nisso. Façam da língua portuguesa a ferramenta mais divertida de vocês. Muito obrigado pela companhia incrível nessa nossa jornada de hoje e até a próxima!